Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Para Lá do Além. Eu sou o Marcelo, sou o criador desse canal, onde nós tratamos de assuntos sobre espiritualidade, mediunidade, projeção da consciência ou projeção astral, espiritualismo, enfim, assuntos correlatos, assuntos que têm a ver com a nossa vida espiritual. Depois que eu fiz aquele vídeo falando sobre a nossa necessidade de nos mantermos em sintonia com o mundo espiritual mais elevado, né? Com isso trazendo para perto da gente uma mentoria, né? Trazendo para perto da gente mentores que vão nos auxiliar, que vão nos dar dicas importantes para o nosso dia a dia. E também depois que eu fiz o vídeo falando sobre umbral, onde será que todos nós vamos para o umbral? Enfim, depois que eu fiz esses vídeos, algumas pessoas vieram me perguntar, tá, você fala que para isso a gente precisa se manter em sintonia, né, com a espiritualidade, para que a gente não vá para o umbral. Mas, então, e também teve aquele outro vídeo que eu falei sobre fora da caridade não há salvação. Vocês têm aí, vocês podem assistir. Então as pessoas me perguntam o seguinte, tá, Marcelo, mas aí o que então é caridade? Como que a gente deve proceder segundo a espiritualidade? Como deveria ser nosso dia a dia em relação a isso, para que a gente possa então viver uma vida mais espiritualizada, mais digna de adentrar aos planos espirituais mais altos, quando nós deixarmos então essa vida física, essa vida encarnada. E eu digo até mais, acho que a gente tem que pensar não só para quando a gente deixar essa vida encarnada, acho que as nossas atitudes, tudo, vão trazer também para a gente muita melhoria, vai trazer muita melhoria para a gente ainda dentro dessa vida encarnada. Tá? Mas pensando nisso, então, eu fui então, me coloquei então a pensar, me coloquei para trazer então essa mensagem da espiritualidade em relação ao como deveria ser então, como deveriam ser as nossas atitudes no dia a dia, para que a gente então esteja de acordo com aquilo que a espiritualidade diz que seria o ideal, vamos dizer assim, para as nossas vidas. Então, assim, me vieram duas coisas muito importantes. Eles dizem que nós temos então que trazer a nossa consciência para a ética e para a caridade. Em primeiro lugar, para a ética, porque a ética vai guiar os nossos passos no sentido de respeitar, vamos dizer assim, as outras pessoas e os outros seres que dividem esse planeta conosco, né? Que dividem o planeta Terra, onde nós vivemos. A ética, a cosmoética, ela vai guiar as nossas atitudes para que nós, então, tenhamos uma atitude não egoísta, né? Pensando também no próximo, pensando nos resultados que nossas atitudes podem trazer. E isso vai desde de atos muito pequenos, né? Quando nós trazemos para a consciência, vai de atos muito pequenos, como por exemplo, recolher o cocô do cachorro da calçada. Quando a gente não recolhe o cocô da calçada só porque não tem ninguém olhando, né? Então a gente acha que está tudo bem, porque essa que é a questão. O problema é que nós às vezes achamos que tudo é válido desde que... Vou tocar de mão aqui. Tudo é válido desde que isso traga algum benefício para mim mesmo. Então eu posso fazer o que eu quiser desde que aquilo traga um benefício para mim. Se está sendo bom para mim, então não me importa as outras pessoas, que se dane as outras pessoas, isso não me importa. Mas isso não é verdade. Então, até um simples ato que eu estava falando de recolher o cocô do cachorro no meio da calçada, mesmo quando não tem ninguém olhando, isso é um ato de ética. Isso é um ato que vai dentro da nossa consciência reverberar de uma forma muito positiva. E isso até atos muito maiores. Né? Por exemplo, achar que eu posso espalhar mentiras, seja virtualmente pela internet, ou seja pessoalmente, com o intuito de ter algum benefício com isso, seja financeiro, seja, enfim, emocional, da vaidade, seja o que for. Então, achar que eu posso simplesmente espalhar mentiras, espalhar sobre pessoas, sobre as coisas, e isso não vai ter nenhuma repercussão sobre a minha vida espiritual, isso é um erro muito grande. Pode até ser que momentaneamente, né, eu traga para a minha vida hoje benefícios,
Mas a que custo, pessoal? Ao custo da dor das outras pessoas? Você acha que isso vale realmente a pena? Então, eticamente falando, isso não faz o menor sentido. Então, quando nós trazemos a consciência para a ética, e nós passamos, e trazer a consciência significa parar para pensar sempre. Poxa, isso aqui que eu vou fazer vai trazer algum benefício para o mundo, para as pessoas, para mim? Mas ainda que traga para mim, alguma pessoa está ficando mal para que eu fique bem? Então, isso é muito importante ser pensado. E a segunda coisa que eles falaram é trazer para a consciência a necessidade de fazer caridade. No sentido de que nós paramos de olhar somente para o nosso umbigo, paramos de olhar somente para nós mesmos e passamos a olhar então para o próximo, tentando fazer também a vida do próximo um pouco melhor, não só a nossa. Tentando ajudar o próximo, seja com atos pequenos. Às vezes, somente um olhar, quando a gente passa na rua, vê uma pessoa, um morador de rua, que a maioria finge que ele não existe, então que pelo menos a gente dê a ele um olhar, uma oração, ainda que seja isso. Ainda que seja isso, se eu não puder fazer coisas mais materiais para ajudar aquela pessoa, pelo menos uma oração, pelo menos uma energia boa jogando para aquela pessoa, para que ela tenha forças de conseguir e consiga sair daquela situação. E atos ainda muito maiores, até de caridade mais material, se nós pudermos, ou mesmo de ajuda emocional, quando uma pessoa está sofrendo emocionalmente, às vezes dar o ombro para uma pessoa chorar vale mais do que milhões, né? Então, quando eles falam que o ideal é que nós possamos trazer para a nossa consciência, né, esses valores éticos e os valores sobre a ajuda ao próximo com a caridade, eles então estão nos colocando em contato direto com a faixa de pensamento da espiritualidade maior. Então, quando nós trazemos isso para a consciência, isso significa que nós estamos ajustando o nosso seletor de canais para um canal onde fala, olha, a vida não é só aí na Terra, não vale a pena você fazer tudo em benefício próprio, quer dizer, vale tudo, aquela história do vale tudo por dinheiro, não vale tudo por dinheiro. Né? Então, quando nós trazemos para a nossa consciência que não vale tudo por dinheiro, né? Tudo se justifica porque eu vou ter algum retorno material, sei lá, financeiro, ou da minha vaidade, né? Que as pessoas vão trazer fãs, seguidores, essas coisas. Quando nós trazemos para a consciência que não é tudo por dinheiro que vale a pena e de que é importante que eu dê uma atenção para o próximo e não só para mim mesmo, quando nós fazemos isso, quando isso vem para a consciência, isso significa que nós modificamos o nosso seletor e nós começamos então a captar a rádio astral, né? A rádio autoastral, vamos chamar assim, que é de onde vêm as informações mais importantes, que vão então, aí sim, começar a nos inspirar mais ainda para que nós possamos fazer mais por nós mesmos e pelos outros, para que nós possamos respeitar mais as pessoas, os animais, o ambiente, tudo ao nosso redor, dentro da melhor maneira possível. Lembrando que ninguém é perfeito, nós erramos, pessoal. Mesmo às vezes querendo acertar, nós erramos. Só que é diferente. Quando nós erramos querendo acertar, pode haver uma culpa que lá no futuro a nossa consciência vai cobrar, mas não há dolo, não houve a intenção de prejudicar. Agora, quando nós fazemos uma coisa conscientes de que aquilo vai trazer um resultado bom só para mim, mas vai fazer que alguma pessoa sofra por conta disso, não há como justificar e não há como tentar esconder. A gente esconde da gente mesmo essas verdades aqui na Terra, enquanto a gente ainda está encarnado. Depois que desencarnar, não adianta, isso estará escancarado para todos verem. Do lado espiritual. E o mais importante, estará escancarado para a própria pessoa ver, ela não vai conseguir mais esconder aquilo dela mesma e nem das pessoas. Então, se nós queremos ter uma vida com uma conduta mais acertada, precisamos então nos ligar à rádio autoastral, vamos chamar assim, né? A estação autoastral. E para se ligar à estação autoastral é preciso trazer então para a consciência a necessidade de uma ética, a cosmoética, para que haja respeito a todos ao nosso redor e a necessidade da caridade, que é trazer a consciência para a necessidade da caridade, que é quando nós deixamos de olhar somente para o nosso umbigo e começamos a olhar ao nosso redor e vemos que existem pessoas que estão numa situação muitas vezes muito pior do que a nossa ou que merecem a nossa atenção. Tá bom? Essa então foi a mensagem que eu queria passar hoje para vocês e caso vocês tenham alguma pergunta, podem colocar aí nos comentários e nós
falamos mais então sobre esse assunto. Obrigado pela participação de vocês e até o próximo vídeo.